Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Bruno Paniago, engenheiro atuante no ramo de energia solar fotovoltaica desde 2017. Hoje, meus amigos, nós vamos bater um papo aqui sobre uma insatisfação que eu vejo em várias pessoas que instalaram energia solar fotovoltaica. Uma insatisfação que eu acho que não é válida. A insatisfação ela é maior, eu acho que por causa da falta de conhecimento, a falta de uma explicação melhor na hora da venda, que traz essa insatisfação. Ou uma falha real mesmo, que de dimensionamento, de alguma coisa do sistema fotovoltaico não ter produzido aquilo que foi estimado, foi prometido ali para o cliente. Hoje nós vamos ver, né, por que a sua economia com energia solar não bateu o comprometido e como saber se a sua usina foi mal dimensionada. Essas duas questões nós vamos responder aqui hoje. Então você já investiu em energia solar acreditando que sua conta ia desaparecer, mas o resultado foi outro? Então fica nesse vídeo aqui para você saber esses motivos aí até o final. Então tem diversos motivos para isso acontecer. Primeiro, pode ser que as projeções de economia não foram bem estudadas, né? Na verdade, a primeira coisa que eu acho, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar nessa questão de o prometido, primeiro que não é o prometido. Quando você dimensiona, você faz uma estimativa de produção de energia. Não é promessa. Eu vejo muitos clientes falando para mim, não, mas me prometeram que ia gerar tanto. Se falar em promessa, já falaram errado, porque a gente não promete. Eu faço sempre um comparativo seguinte: tem como eu prometer que vai chover o ano que vem 1000 milímetros em determinada região? Ou 900 milímetros? Ou 1100 milímetros? Não tem. Mas nós podemos estimar a quantidade de chuva, baseado em dados científicos, né? Coletados aí por anos. A gente pode estimar. Agora, prometer é forte demais. Então, primeira coisa a gente não promete geração de energia, a gente estima. Só de entender bem esse conceito, né, e na hora da promessa de venda você falar em estimativa, não em promessa, já é uma grande mudança. Mas tá, Bruno, mas o que acontece para a expectativa, né, essa estimativa não bater com a realidade? Primeiro ponto que eu vejo é mudança no perfil de consumo. Essa mudança no perfil de consumo, ela acontece quase sempre. Então, o cliente, principalmente residencial, ele colocou energia solar, ele aumenta o conforto, ele vai gastar mais com ar-condicionado, ele vai instalar mais equipamentos elétricos na casa dele. É normal isso acontecer. O que é preciso o vendedor conversar e abordar, o técnico ali que vai conversar com o cliente antes da venda, é fazer essa conversa, esse diálogo, né? E tentando puxar, olha, imagina se agora com a sua usina aqui implantada, o que você gostaria de gastar mais com energia? Qual equipamento que você gostaria de instalar? Quando tem essa conversa, a coisa já começa você começa a melhorar as estimativas para o seu dimensionamento, né? Então já vejo esse ponto. Depois é o ponto das mudanças das condições climáticas, né? Então, talvez em determinado ano, para aquela região, não foi atingido aquela quantidade de radiação, né? Mas esse efeito ele é muito minimizado pelas considerações de perdas que o técnico que faz o dimensionamento considera. E aí a gente entra numa questão, uma briga comercial, que é pegar um sistema X de potência, estimar que ele vai gerar mais
do que realmente vai. Como é que isso funciona? Vamos esclarecer aqui melhor isso daí, Bruno. Como é que é isso? Vamos supor que eu defina aqui um sistema de 10 kW pico para determinada telhado, determinada região, inclinação, orientação daquele telhado, vai me produzir aí 1000 kWh mês. Então, vou dar um chute aí, 1000 para essa determinada situação. Ok, vem o meu concorrente e fala assim, não, o sistema que eu estou te dimensionando aqui vai produzir 1200. Uai, então eu vou ficar com o dele. E a hora que você vai verificar ali, a potência é a mesma. Só a consideração, a estimativa de produção é que mudou. Então, eu vejo muito essa briga por falar, não, mas o meu vai gerar mais, não, o meu que gera tal. E isso que causa o problema na cabeça do cliente. Ah, peraí, na hora que eu fui comparar lá, você me falou que o seu ia gerar mais. E por que não gerou? Aí depois de ganho, a venda é que a pessoa vai explicar, não, mas não é bem assim, é uma estimativa, né? Foi uma projeção, não tem como prever exatamente, mas aí já é tarde, né? Então você deveria ter explicado isso antes. Olha, isso aqui é uma estimativa. Peraí, vamos comparar então. Eu sempre falo que a gente é consultor. Antes de ser vendedor, né? A gente tem que ser consultor, tem que ser muito honesto com essas questões. Olha, o que estão te prometendo é a mesma coisa ou é menos do que eu estou te passando, porque o que vale é a potência do sistema. Claro que tem outros fatores, a instalação é muito importante. Se eu não instalar com os cabos ideais, você tem mais perda e essa perda vai te trazer menor geração de energia. Então, vários fatores. Não vou aumentar nesses fatores aqui não, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, basicamente é o seguinte, as promessas de venda são exageradas, né? Vamos para frente aqui para nós não delongar. E aí incorre nesse mau dimensionamento, essa briga, essa concorrência causa essa forçação de barra. Não, coloca que vai gerar um pouquinho mais, você está pondo muita perda aí, você pôs perda nos cabos elétricos aí de 20%, não vai dar isso tudo não. Reduz essa perda aí, tá exagerada. E aí começa a causar o problema, né? Sair fora da técnica e ir para a parte comercial, essa briga comercial. Então, o erro mais comum são esses, é não ter essa conversa com o cliente, aí gera uma estimativa de consumo que não é o que realmente vai acontecer. Ignora a perda por sombreamento, por temperatura, pelos cabos, e isso também, né, causa a divergência no dimensionamento, ou até mesmo a instalação de inversor incompatível com aquelas placas. Então, coloco o inversor que tem uma MPPT, mas eu tenho 3, 4 orientações no telhado. Eu tenho placas que vão receber um sombreamento maior do que outras placas. Isso já causa um efeito muito desfavorável ali na geração. Eu tenho duas situações de mau dimensionamento. Às vezes você está pensando aí, não, o Bruno está falando em dimensionamento, subdimensionamento, né? Dimensionou e não está conseguindo atingir. Mas eu vejo muitos, e essas pessoas nem consideram como problema, o cliente final ele nem considera como problema, que é o superdimensionamento, que também é um problema. Por quê? Aquela pessoa que tem um subdimensionamento, ele é o que mais fica insatisfeito, eu vejo no mercado. Porque ele fala, eu me prometeram que ia gerar tanto, não está gerando, eu ainda estou pagando energia e tal, ele tem essa insatisfação. O cara que está lá, não, nossa, foi bom demais, eu estou pagando só o mínimo, ele se considera o bambambam, o cara que deu tudo certo para ele. Infelizmente,
é isso que acontece, essa sensação, né? Nossa, agora eu não pago mais e vem vindo. Quando você vai ver na fatura dele lá, o saldo dele tá gigante. Tem 30 mil kWh, tem 60 mil kWh. É vantagem isso? Faça agora a conta do seu payback. Quanto que você investiu mais para ter essa sobra de energia? Se você pegar o cara que está subdimensionado, ele já teve o payback dele. Ah, mas continuou pagando energia, mas ele já teve o retorno, o investimento foi mais otimizado para ele do que para você. Então, eu vejo que os clientes não entendem isso, né, ainda. Talvez com esse vídeo aqui possa ajudar, né, a entender realmente o que é vantajoso. A vantagem é você tentar aproximar ali do real consumo. Ah, mas a gente não acerta na mosca. Concordo. Você sempre, eu sempre trabalho com a margenzinha de segurança mesmo para mais, para que sobre, mas não que sobre muito, né? Tem gente que sobra quase o dobro da energia que precisa. Então não é vantagem também esse superdimensionamento. Então, como identificar? Vamos agora para essa parte de como eu identifico se eu tenho ali um mau dimensionamento. Você vai lá nos relatórios de produção seu, clica lá naquelas barrinhas que mostram a geração mensal do seu inversor e verifica ali mês a mês quais são os meses, né? Pega uma faixa grande de 1 ano, 2 anos e vai olhar quantos meses que você produziu mais energia do que foi prometido lá no dimensionamento. Não foi prometido, foi estimado, né? Vamos mudar esse termo, né? Prometido, quanto foi estimado? Observe lá a média, pega, né, um ano ali, vê a média que deu desse ano, soma lá todos os meses, divide pela quantidade de meses. O próprio software dá esse valor ali mensal para você analisar. E veja, tem mais meses que eu produzo acima do que foi dimensionado ou mais meses que eu produzo menos? Fazendo essa verificação, né, muita gente pode chegar, se tiver mal dimensionado, pô, mas já tem 2 anos, todo mês eu produzo menos do que foi estimado para mim aqui, né? Ele fala prometido, mas agora você vai falar estimado. Então, há um problema ali no dimensionamento. Alguma coisa aconteceu. Ou então você olha na sua fatura lá, o histórico mas eu nunca acumulo saldo, sempre eu estou pagando um pouquinho, todo mês vem um pouco a mais, nunca tem saldo, isso já faz mais de ano que está assim. É um sinal de que tem um mau dimensionamento ali. Ou o contrário, nossa, eu só pago o mínimo, olha lá no seu saldo, não está sobrando demais não, também pode ter tido um erro de dimensionamento. Se você olha no gráfico diário lá de produção dos inversores, e, né, o gráfico, quando é um dia de céu limpo, ele forma ali uma parábola, né? Se você vê que todo dia aquela parábola está achatada, há um problema que a gente fala ali de o efeito clipping. Chega naquela potência do inversor, limita a sua geração. Eu estou falando aqui caso genérico, pessoal. Há dimensionamentos que foi projetado para ter esse clipe mesmo, às vezes tem um limitante de transformador, então não leve ao pé da letra o que eu estou dizendo, mas se não havia essa limitação de clipping, né, devido ao seu transformador, se você tem todo dia, né, quase todos os dias esse achatamento na sua curva ali de geração, pode ser um sinal de mau dimensionamento. Então, veja isso, olhe nas faturas, veja essa situação de saldo, de crédito que está gerando. Esses são os pontos principais para você identificar falhas no dimensionamento. Se você identificar esse subdimensionamento, então você tem a necessidade de expansão do seu sistema, né? Se há um superdimensionamento,
você precisa ver o que você vai fazer com esse crédito de energia, né? Passar para uma outra unidade consumidora, já que eu estou sobrando, então vou comprar um carro elétrico, vou trocar o fogão a gás por um fogão de indução. Tem meios de você mitigar esse problema, né? E aí não vou entrar muito nesse assunto, mas tem sempre aquela pessoa, mas me falaram que eu poderia colocar mais tantas placas nesse inversor meu aqui. Eu mesmo já falei isso lá há 5, 6 anos atrás. E arrependi. Por quê? Porque a mudança tecnológica ela acontece muito rápida. E às vezes as placas que hoje a gente tem, os fabricantes, as placas que estão na linha de produção, não são adequadas para aqueles sistemas que estão instalados lá atrás. Então, só que isso não é problema também, nossa, que problema grave, não suporta mais o meu inversor. Hoje nós temos inversores aí de que você põe um microinversor que você coloca uma placa exclusiva para ele, ou coloca 2, 3, 4 placas. Então, você expande seu sistema com maior facilidade, com algumas placas, alguns microinversores. Não tem a necessidade, nossa, só vai dar certo então se eu trocar o meu inversor por outro. Não é bem assim. Para não ficar muito longo esse vídeo, vamos resumir aqui o que é o centro dessa nossa discussão. Se você conhece alguém que tem essa insatisfação, manda esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui para ele, para que a gente lute para tirar esse conceito. Nossa, o cara tá lá insatisfeito porque não tá atendendo o que foi prometido para ele. Leva esse conceito de estimativa, né? Vamos levar esse conceito de estimativa para as pessoas, não promessa, né? É claro, estimativa também tem que ser bem calculada. Não é isso que eu estou dizendo, né? Não, vamos calcular de qualquer jeito, que é estimativa mesmo, não. A estimativa também tem que se aproximar da realidade, né? Mas essa economia menor que a prometida, ela não significa que a energia solar não vale a pena. Tirar esse conceito, você está tendo a economia menor do que te prometeram? Tá, e aí, o seu payback, como é que tá? Vamos analisar o seu payback, como é que tá? Quanto que você gastou? Vamos olhar o seu relatório aqui. Quanto que você já pegou desse dinheiro para trás? Na maioria dos casos, já pegou 2, 3 sistemas, dobrou aquele valor que ele recebeu de economia, né? Então, basta ajustar, não. Então, se você tem agora, vamos agora pegar aqui 1 ano, 2 anos depois que você instalou, vamos olhar seu histórico. Quanto que você está precisando? Às vezes é mais 1, 2, 3 placas, né? E hoje está muito mais barato do que quando ele instalou lá atrás. Então está fácil de resolver essa questão. Então eu acho que vale a pena a gente divulgar esse vídeo para que desmistifique isso, porque muito burburinho acaba queimando o setor, e esse burburinho, quando é real, é o que é, não tem o que fazer. Mas nesse caso eu vejo que é muito burburinho para uma situação que não é real, né? Obrigado, meu amigo, e até o próximo vídeo.